Oi, você sabe o que é tendinite calcária? Tendinite calcária é um tipo de formação de cálcio que acontece dentro do tendão. Tendinite quer dizer inflamação no tendão. Então, a gente pode ter tendinite em muitas regiões do corpo, já que a gente tem tendão em volta de todas as articulações praticamente. A tendinite acontece por um excesso de esforço, por uma pancada, por um excesso de uso, como na LER, mas também acontece em alguns casos por degeneração, como na maioria dos casos de lesão do manguito rotador, que faz uma tendinite no início dos sintomas, no início do processo, e o tendão vai degenerando até chegar a um ponto que esse tendão faz um furo ou um rasgo, que a gente chama de lesão do manguito rotador. Mas na tendinite calcária é diferente. A tendinite calcária acontece mais frequentemente no tendão supraespinhal, que é aquele que é responsável por levantar o braço. Ele fica nessa região aqui de trás da escápula até essa parte lateral do ombro. E quando acontece, quando ela começa a se formar, essa tendinite não dá tantos sintomas. Ela dá mais sintomas no final do processo. É uma coisa bastante diferente do habitual. A tendinite calcária pode se iniciar por uma tentativa do corpo de cicatrizar alguma coisa ou de regenerar alguma lesão que está acontecendo e ela forma de uma maneira errada. É um erro do metabolismo, acaba formando cálcio dentro do tendão, ao invés de cicatrizar o tendão da maneira que deveria, que é com formação de colágeno e outras fibras elásticas e resistentes. Essa formação de cálcio, no momento em que ela ocorre, comumente não tem nenhum sintoma. O mais frequente é que nesse início, nesse processo, vá se formando cálcio silenciosamente e a pessoa não sente nada de diferente. Em determinado momento, o corpo começa a fazer uma reabsorção desse cálcio. Ou seja, aquele metabolismo que estava enganosamente formando cálcio numa tendinite para tentar cicatrizar uma lesão, começa a reabsorver e esse processo é muito inflamatório. Esse processo faz muita inflamação e muita dor. Então, quando uma pessoa tem bastante sintoma na tendinite calcária, provavelmente está na segunda fase da doença. A primeira fase do problema é a formação do cálcio. A segunda fase é a reabsorção. A gente pode até falar de uma fase intermediária em que é uma fase silenciosa, né, de descanso do problema da tendinite calcária. Tem dois aspectos diferentes quando a gente olha uma radiografia. Quando a gente olha uma radiografia com uma formação bastante bem delimitada, parecendo um pouco um giz de cera ou gesso, por exemplo, provavelmente é uma formação de cálcio mais sólida, na fase formativa. Quando é um pouco mais borrada, mais algodonosa, ou o formato de pasta de dente que a gente chama, esse a gente tende a entender como algo que está menos formado, mais diluindo e na fase reabsortiva. Essa é a fase que dói um pouco mais. E acontecendo dentro do tendão, o que pode acarretar no futuro é um problema no tendão, um furo no tendão, uma lesão que impossibilite ou dificulte os movimentos do braço. Então a tendinite calcária do tendão supraespinhal, que é o local mais frequente, seguido do infraespinhal, pode dificultar os movimentos do braço, pode doer bastante, piorar às vezes com a compressa gelada que a gente faz para melhorar a dor e nesse caso pode piorar. E no final do processo, quando tem a reabsorção, algumas vezes fica uma lesão do manguito rotador no local. Esse é o motivo porque algumas pessoas preferem fazer o tratamento cirúrgico dessa lesão, já que a maioria das lesões da tendinite calcária, a maioria das lesões calcárias que a gente trata só com fisioterapia, com medicações, com tratamento expectante, costuma ter uma melhora muito boa, né? A gente diz só fisioterapia, na verdade é uma coisa extremamente importante na tendinite calcária para diminuir a inflamação, para diminuir a dor e recuperar a função. Mas tem outras técnicas para tratamento da tendinite calcária que não são técnicas cirúrgicas que estimulam a reabsorção do cálcio. E tem uma porção de técnicas, entre elas a terapia de onda de choque, a perfuração. Tem algumas coisas que podem estimular aquela formação que está mais rígida, mais dura, a se dissolver. Mas cada caso tem uma indicação específica de acordo com a lesão, com o local e com a fase da doença. Para quando a lesão se mantém ou causa uma dor incapacitante, aí a gente orienta a retirar a lesão e dar pontos onde fica o furo do tendão, onde fica a lesão do manguito rotador para conseguir uma recuperação melhor. O que a gente não costuma fazer, que a gente costuma orientar a evitar que seja feito, é bloquear o processo de reabsorção do cálcio.
Então, quando a gente está com bastante inflamação no tendão, quando está com bastante dor, se a gente joga algumas medicações, algumas modalidades de medicação que a gente joga dentro do ombro, pode atrapalhar a reabsorção do cálcio. Então, não é que a infiltração em si está proibida, mas a maioria das infiltrações podem atrapalhar, a maioria pode chegar a bloquear o processo de reabsorção do cálcio. Então, a gente precisa prestar muita atenção em qual tipo de medicação está sendo usado. É uma medicação que vai diminuir a dor ou é uma medicação que tira toda a inflamação e para o processo de reabsorção do cálcio? Porque se for esse o caso, pode ser que no futuro volte com os mesmos sintomas e aí a gente está atrapalhando a resolução do problema. A tendinite calcária é um problema do manguito rotador que causa dor e pode levar a uma lesão do tendão que acomete, seja ele o supraespinhal ou o infraespinhal. Hoje a gente falou sobre a tendinite calcária. Eu espero ver você no próximo vídeo.